Olá, meus irmãos do Manuel Filomeno de Miranda. É uma grande satisfação estar aqui com vocês nesse dia para que a gente possa trabalhar, né, a temática da parábola dos talentos, né? Vamos aí conversar, bater um papo aí a respeito dessa parábola e o que ela nos traz de informação para a nossa melhoria e transformação. Antes de darmos início, vamos fazer então a nossa oração. Vamos fechar os nossos olhos, serenar a nossa mente, ficar numa posição cômoda, tranquila, instalar em nossa tela mental a imagem do meigo, doce, eterno Rabi da Galileia, o mestre amado e amigo que está sempre nos amparando. E a ele vamos dialogar com ele, dizendo: Jesus amado, mestre de luz, gratidão, Senhor, pela oportunidade de aqui estarmos mais uma vez reunidos para conversar sobre as coisas do Teu Evangelho, dos Teus exemplos, da Tua fala tão marcante em nosso planeta, em nossas existências. Rogando a Ti, Senhor, que através dos Seus enviados possamos receber o amparo, o apoio, a intuição, para levar aos corações o conhecimento libertador de que Tu nos falaste. Abençoa a humanidade nesse momento de tantas dificuldades pelas quais passamos, neste momento de transição planetária, onde cada vez mais se faz necessário, precioso, a Tua misericórdia, Senhor. Abençoa-nos e fortalece-nos nesta caminhada, para que tenhamos fé e bom ânimo, para que possamos superar as nossas imperfeições, os nossos vícios e apegos e continuar a jornada rumo a Ti. Fica, portanto, conosco, Senhor, abençoando, envolvendo e nos iluminando hoje e para todos sempre. E que o amor, a compaixão e a paz possam envolver a todos os seres do universo. Que assim seja. Pois é, meus irmãos, que a paz de Jesus possa adentrar e permanecer em todos os corações, né? Principalmente nos nossos, né? Então nós vamos trabalhar hoje o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, seu item 6º, onde ele traz a parábola dos talentos. Então a gente vai dar uma lidinha aqui na parábola dos talentos para poder ter uma noção melhor, né, sobre o que estaremos conversando. O senhor age como um homem que, tendo que fazer uma longa viagem fora de seu país, chamou seus servidores e lhes entregou seus bens. Depois de dar 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, a cada um segundo a sua capacidade, ele partiu imediatamente. Então o que recebeu 5 talentos foi-se, negociou com aquele dinheiro e ganhou 5 outros. O que recebera 2 ganhou do mesmo modo outros tantos. Mas o que apenas recebera um, cavou um buraco na terra e aí escondeu o dinheiro de seu amo. Passado longo tempo, o amo daqueles servidores voltou e os chamou a contas. Veio o que recebera 5 talentos e lhe apresentou outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Aqui estão, além desses, mais 5 que ganhei. Respondeu-lhe o amo: Servidor bom e fiel, pois que foste fiel em pouca coisa,
confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu senhor. O que recebera 2 talentos apresentou-se a seu turno e lhe disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Aqui estão, além desses, 2 outros que ganhei. O amo lhe respondeu: Bom e fiel servidor, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Veio em seguida o que recebeu apenas 1 talento e disse: Senhor, sei que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e colhes de onde nada puseste. Por isso, como te temia, escondi o teu talento na terra. Aqui o tens, restitua o que te pertence. O homem, porém, lhe respondeu: servidor mau e preguiçoso. Se sabias que ceifo onde não semeei e que colho onde nada pus, devias pôr o meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, regressando, eu retirasse com juros o que me pertence. Tirem-lhe, pois, o talento que está com ele, e lhe deem ao que tem 10 talentos, porquanto dar-se-á a todos os que já têm, e esses ficarão acumulados de bens. Quanto àquele que nada tem, tirar-se-lhe-á mesmo o que pareça ter, e seja esse servidor inútil lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. São Mateus capítulo 25, no item 14 a 30. Muito bem. Então essa é a parábola dos talentos, né, que Jesus nos disse, né, nos deixou como um legado de conhecimento, onde ele traz algumas circunstâncias bem interessantes. Em primeiro lugar, talento era uma moeda que se utilizava, né, mas era uma moeda grande, parecido, algo semelhante àqueles pesos, né, que os levantadores de peso usam, aquelas rodas, né, que se encaixam ali para poder fazer o levantamento do peso. Ela tinha de em torno de 30 quilos, tem alguns pesos, mas esse aí no caso é em torno de 30 quilos, 27 ou 29, alguma coisa assim, próxima a 30. E tinha de prata, tinha de ouro. Essa da parábola, o que tudo indica, era de prata. Então, esse era um peso, por isso até fica mais fácil compreender porque que ele enterra, né? Porque quando ele diz o último servidor, ele diz que ele enterrou, né? Então, é porque realmente era um tamanho expressivo e por isso havia a possibilidade de se fazer essa operação que ele fez de enterrar, esconder no tesouro. Enterrar, inclusive, que era um hábito, né, dos judeus, de enterrar tesouros, esconder. Mas acontecia até muitas vezes o chefe da família ter escondido, não dizia para ninguém, para não ser roubado, né? E aí desencarnava e ninguém ficava sabendo por onde estava o tesouro que ele havia enterrado. E havia casos até de se encontrar posteriormente por meio de outras pessoas, né, esses tesouros. Mas então, a gente tendo assim um conhecimento um pouco maior sobre como é e o que era o talento, fica interessante alguns aspectos que Jesus nos traz nessa parábola, né? Ele chama a atenção de uma circunstância bem interessante, que é a questão da necessidade da gente multiplicar os nossos talentos, né? Não necessariamente, é lógico que ele usou de simbologia, exemplificando através da moeda, mas não necessariamente, no nosso caso, a questão é da moeda, né? Porque todos nós, indistintamente, trazemos talentos, né? Porque o talento também é uma forma de conhecimento, é uma forma de aplicação desse conhecimento. A gente fala das pessoas que executam determinadas atividades com muita maestria,
a gente fala que elas são talentosas, né? Que já trazem esse talento, e é verdade, realmente se traz o talento já de outras existências, né? Então a gente já traz essa possibilidade, essa perspectiva já de outras vidas, porque o nosso conhecimento é muito grande. As nossas existências, já que esta não é a primeira existência, são várias existências que já tivemos, né? E todas elas somadas vão dar a nossa vida, né? Então a gente nessas existências adquiriu aprendizado, vivências, a gente sabe através do conhecimento espírita que teremos oportunidades infinitas de estarmos evoluindo e desenvolvendo vários aspectos, né, do conhecimento, porque é necessário que a gente desenvolva o aspecto moral e o aspecto intelectual, né? Então a gente só vai evoluir efetivamente quando a gente alcançar esses dois aspectos necessários para a gente ampliar os horizontes do nosso conhecimento. É uma peculiaridade até esse momento em que passamos, né, de pandemia, a Covid, o professor Covid aí tentando dar aula para a gente resistindo, né, a gente criando dificuldades, né? É muito interessante isso. Até assisti outro dia desse uma reportagem da TV Bahia em que eles entrevistavam o governador, né, o Rui Costa, a respeito da questão, né, do lockdown. E ele chegou, inclusive, a se emocionar, chegou às lágrimas, falando, né, essa situação desse desrespeito que as pessoas têm, né, indo aos paredões, indo às praias, lotando, não mantendo a distância social, não utilizando a máscara, né, e toda essa dificuldade que as pessoas criam, e ele chegou até as lágrimas, né, quando ele relatou que um pai havia perdido uma filha de 16 anos, e ele também é pai, né? Então, assim, achei muito interessante a fala dele, com muita propriedade, né? Chamando a atenção para participar do processo, porque é uma pandemia que está aí assolando indistintamente, ela não escolhe, né, fulano, ciclano. E o professor Covid traz algumas mensagens importantes, né, que a gente precisa parar, refletir, para buscar o aprendizado dessas reflexões. Porque se a gente não aprender com o professor Covid, outros virão para nos ensinar, né? Jesus veio, Jesus fez um trabalho maravilhoso, né, de ensino. Infelizmente, a maioria de nós ainda não percebeu, não valorizou, né, essa estada que o mestre teve conosco, né, de tão grande importância. Tanto é que ela dividiu o calendário antes e depois de Cristo, né? Olha como foi importante a presença de Jesus entre nós. Mas a gente, passados mais de 2000 anos, a gente ainda tem muitas dificuldades, ainda não percebe, ainda não chegou, né, a dar valor a tudo aquilo que ele fez por nós, a todo o conhecimento que ele nos trouxe, que ele expandiu, né, que ele exemplificou, né? E não foi apenas uma pessoa que veio e falou, não, foi um ser que veio e colocou em prática, sem contar os profetas, sem contar os outros espíritos iluminados que vieram, que estão aqui ainda, né? Muitos encarnados ainda estão aqui trabalhando, outros já estão reencarnando para ajudar nesse processo de transição planetária pelo qual o nosso planeta está passando. Muito bem, e o que tem a ver, né, essa questão do talento com esse processo que eu citei aqui agora, né? Tudo a ver, porque o talento que nós trazemos, ele está implícito, é um talento que nos foi dado, né?
Exatamente como uma parábola, né? O Senhor das terras, ele sai para viajar e ele delega aquilo que ele tinha para que aqueles servos então trabalhassem com aquela condição e multiplicasse aqueles bens. Como os dois primeiros, o dos 5 que transformou em 10 e o de 3 que transformou em 6, multiplicaram, né? Multiplicaram esse talento. E aí o que acontece? Quando eles multiplicam, é um outro aspecto bem importante, né? O Senhor das terras, né, chama eles a gozarem, né, da alegria de tudo que tinha naquele reino, porque eles foram fiéis no pouco, né? Então, o pouco, porque aquilo para ele não representava muita coisa, mas foi algo delegado que ele deixou para que aqueles servos pudessem efetivamente colocar em prática, né, o conhecimento que eles tinham, a vontade, o talento deles em multiplicar aquela quantia, aqueles talentos, né? E esses dois conseguiram, mas aquilo para o Senhor não representava muita coisa. Ele deu essa oportunidade e eles conseguiram, então eles foram agraciados. Já que vocês desculpem, já que vocês foram agraciados, né, nessa pequena quantidade, então a gente vai o quê? Começar a dar mais, a gente vai começar a fazer com que se multiplique as possibilidades, que se multipliquem as atividades, né? Então eles geraram muito mais do que a multiplicação daqueles talentos. Eles geraram crédito, né? Eles demonstraram que eram capazes de cumprir a missão que aquele Senhor havia delegado para eles, né? Já o terceiro, ele ficou com o medo, né, de perder aquele talento, né, porque ele sabia da fama do seu Senhor, né? Então ele, com receio, com medo paralisante, ele preferiu não arriscar. Ele preferiu manter aquele talento intacto, enterrá-lo para que ninguém o descobrisse e não corresse o risco de perdê-lo, né? Se a gente fizer aí rapidamente uma analogia com esse processo pelo qual estamos passando, né, de reencarnantes aqui neste planeta, que já passamos tantas vezes por outras reencarnações, né, e que com certeza absoluta, pelo menos é o que a doutrina espírita nos ensina, não tivemos um êxito muito grande, ao menos na questão moral, né? Na questão moral a gente ainda é muito devedor, né? Basta olharmos em torno do nosso planeta que a gente vai ver que a tecnologia está aí, né, desenvolvida e se desenvolvendo cada vez mais. 5G está chegando, vai ser uma revolução fantástica, né? A gente vai poder aí fazer coisas que muita gente nem imagina, né? Hoje, por exemplo, você vê que tem cirurgiões que fazem cirurgias por meio de robô, né? Às vezes ele está lá numa sala e o robô está operando a pessoa. Cirurgias de cérebro, né? Neurocirurgia, que é muito complexa, é muito comum hoje se utilizar isso. E às vezes o cirurgião está lá em outro país e através da informática fazendo uma cirurgia, né? Ele comanda, é lógico, tem que ter a técnica, tem que ter o conhecimento, né? Tem que ter o talento desenvolvido para poder conseguir fazer com que o robô atinja o objetivo, porque o robô na realidade é apenas um meio de se atingir o objetivo. Você precisa ter esse embasamento do conhecimento, da prática, né? E utilizar essa ferramenta de forma a atingir o objetivo maior, que é curar o seu paciente. Então a gente vê que isso já ocorre,
nos dias atuais. Olha que coisa maravilhosa, né? Pessoa, quando a gente pensava há 20, 30 anos atrás que isso seria possível, né? Uma pessoa do outro lado do mundo, às vezes, fazendo uma cirurgia, né? Através de uma videoconferência, né? É uma coisa bem evoluída. Mas em contrapartida, a gente vê que nesse nosso planeta ainda tem muita gente passando fome. Olha só que coisa, né? Se por um lado você tem uma tecnologia de ponta que permite uma pessoa a milhares de quilômetros fazer uma cirurgia tão delicada, por outro lado, há pessoas nesse planeta, e não são poucas, que não têm alimento, que não têm condições de sobrevivência. É um paradoxo terrível, né? Então a gente vê que a nossa questão intelectual, ela vai bem, cada vez melhor, mas a nossa questão moral, essa fica devendo e muito, né? Porque não caberia a ninguém passar fome mais no nosso planeta, né? Não caberia mais atitudes como se tomam no nosso planeta, né? Não caberia tanta violência, não caberia tanta coisa equivocada que a gente ainda presencia no nosso dia a dia, no meio da nossa população. Por que será que isso ocorre? Porque moralmente não existe uma evolução. Os talentos morais ainda estão adormecidos, enterrados, colocados debaixo da terra, sem as pessoas colocar ele para multiplicar, né? É lógico que a gente vê muita gente hoje em dia já se envolvendo com esse processo, né, de amar ao seu semelhante, de fazer o bem ao seu próximo, de buscar através das práticas da vivência, através do discurso de fora da caridade não há salvação, auxiliar o seu semelhante. Mas a gente sabe que esse número ainda é muito pequeno. Tanto é que estão reencarnando aí no nosso planeta, já estão muitos aqui, outros estão chegando, seres de outras galáxias para poder executar efetivamente aquilo que a gente precisa fazer, né? Então a gente vê o quê? Que só conseguiremos efetivamente, né, fazer o nosso trabalho pleno se a gente trouxer seres que já estão, né, com essa condição, que já estão efetivamente com essa determinação, com essa situação delimitada, que já estão firmes no propósito de cumprir a sua missão, que é o que a gente se comprometeu quando estávamos do lado de lá, né? Quando estávamos ainda no plano espiritual, quando passamos por o processo da aprendizagem, quando vimos a realidade da vida, que não é essa realidade materializada, que não é essa realidade efêmera que se dissolve nas nossas mãos, né? Quando a gente viu que a nossa condição de seres espirituais imortais era muito mais do que uma simples reencarnação num corpo material, que nem nosso, diga-se de passagem, né? Foi um empréstimo concedido pela misericórdia divina. Então, quando a gente estava lá, a gente também achou que estava firme no propósito. A gente também achou que ia conseguir desenvolver as nossas aptidões, ou seja, multiplicar os talentos, né? Mas aí quando chegamos aqui, o meio nos impressionou de tal forma que a gente teve dificuldade de vivenciar, de colocar em prática aquelas propostas que a gente havia feito, né, no plano espiritual, né? Porque o meio realmente nos impressiona e nós ainda temos uma relação muito intensa, muito viva
com as outras existências, com os nossos vícios, com os nossos apegos, né? Então a gente deixa que adormecido esse aspecto moral, esse aspecto mais prático do amor no seu dia a dia, que Jesus também resumiu nos 2 mandamentos, de amar a Deus sobre tudo, sobre todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu potencial, com todo o seu poder, a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Então a gente tem dificuldade de vivenciar isso porque a gente não trabalha a multiplicação desses talentos. E um aspecto extremamente importante nessa questão, que chama muita atenção na parábola, é a de que aquele que não multiplicou o talento, né, ele foi condenado ao fogo do inferno. Lógico que é um simbolismo, já que todos nós estamos tendo oportunidades aqui de regressar, de voltar, de fazer, né, de forma diferente aquilo que a gente fez no início da nossa do nosso estágio evolutivo, quando adentramos aqui ao planeta, né, nos mundos primitivos, né, que a gente se reconheceu como um ser, né, encarnado num corpo humano, quando nos reconhecemos com livre-arbítrio, quando começamos a nossa trajetória de evolução, né? Então, a gente vê o quê? Que esse talento que foi cobrado dele de tal forma, né, a dizer que ele iria ser excluído da convivência, iria viver no fogo eterno, significa que nós temos a obrigação, né, de multiplicar aquilo que nos foi dado. Porque se a gente voltar para o plano espiritual para prestar contas, né, daquilo que a gente fez aqui, e a gente não tiver crescido nada além daquilo que nos foi concedido, né, a gente não fez absolutamente nada. Porque aquilo que a gente trouxe foi dado, não foi conquistado por nós, né? É algo que a gente precisa analisar, né? Então, o que nós trazemos não foi conquistado por nós, foi algo que nos foi concedido. Aí fica mais fácil entender por que de graça dai aquilo que de graça recebeste, né? Por exemplo, você recebe a mediunidade, né? Você pediu, você chegou à conclusão junto com o seu mentor de que a mediunidade era uma maneira prática de você evoluir, era uma maneira muito facilitadora para você superar suas dificuldades. Então, lhe foi concedida a mediunidade, né? Mas foi dada, não foi uma conquista sua, né? Você recebeu para, através dela, praticar, né, o amor ao próximo, a caridade, né, ajudar os nossos irmãos encarnados e desencarnados a enxergar melhor a realidade da vida, a enxergar melhor a realidade do ser espiritual imortal, para que ele pudesse trabalhar essas questões morais, essas questões viciosas, né, da falta do perdão, né, do orgulho, do egoísmo, né, que são os verdadeiros cânceres que assolam espiritualmente a maioria de nós que aqui estamos encarnados nesse plano de provas e expiações. Então veja que a gente já trouxe esse benefício. Agora, se eu me torno, por exemplo, um Chico Xavier, né, um exemplo bem prático, bem próximo da gente, se eu me torno um Chico, se eu, com a minha mediunidade, né, com o meu esforço, com o meu trabalho, multiplico, por quanto será que ele multiplicou os talentos dele, né? Eu acho que foi assim por uma soma grandiosa, viu? Foi, aí ele elevou
o talento dele à enésima potência, né? E conseguiu fazer uma obra maravilhosa, fantástica, né? Em que ele deixou um legado de amor, de caridade, que ele é admirado por todas as religiões. Reparem vocês, né? Não ficou restrito aos espíritas. Todas as religiões admiram, né, a Chico. Então, quer dizer, foi um trabalho fantástico que ele fez, né? Ao ponto dele falar, inclusive, que se não tivesse Jesus na doutrina espírita, ele não seria espírita, né? Tal a amorosidade e a afinidade dele com o Mestre Jesus. Então, a gente vê que ele soube multiplicar aquilo que lhe foi concedido. E não foi uma jornada fácil, né? Aliás, é uma coisa que a gente precisa internalizar, né? Jesus já havia nos dito, né, que no mundo tereis aflições, né? Então a gente já está preparado devidamente, a gente já sabe que estamos aqui para superar algumas dificuldades. E para superar essas dificuldades, para que a gente possa aprender, a gente precisa se dedicar. A gente precisa ampliar a nossa vontade de superação, porque senão a gente não consegue, né, caminhar. Olha o que está acontecendo aí. As pessoas, uma boa parcela delas, né, uma boa parcela mesmo, eu diria com certeza que é a grande maioria, elas estão interessadas na realidade em encontrar vacina para poder voltar a fazer exatamente o que elas faziam antes da pandemia. Eu pergunto para vocês, será que era esse o objetivo da pandemia? Vir fazer todo esse trabalho que foi feito aí, né, pelo coronavírus, né, que nem bactéria é vírus. Se largar ele aí, ele sozinho ele morre. Ele precisa da nossa energia, né, para poder sobreviver. Será que era essa a finalidade? De chegar aqui e paralisar o mundo? Imagine, né? Paralisou o mundo e depois ir embora para tudo voltar a ser como era antes? Será que era esse o objetivo dele? Eu acredito que não. Eu acredito que não. Eu acredito que a finalidade é outra. É fazer com que as pessoas possam se perceber, possam encontrar a essência de si própria neste processo, que nos remete ao quê? Ao convívio, né, íntimo com os nossos familiares, né, com os nossos filhos, com os nossos parceiros. Quantas separações, né, nesse momento de pandemia? Quantas separações, porque as pessoas não conseguem conviver com o seu parceiro por um tempo maior, né? Porque antes a pessoa saía, ficava em torno de 12, 14 horas fora do lar, aí voltava, né? Ficava um tempinho ali acordado, ia dormir e pronto, e aí ficava mais pelo final de semana, onde se tinha um convívio maior. A pandemia nos levou a ter que conviver com as pessoas do meio familiar por um tempo maior. E aí a gente vê que a lição não foi aprendida, né? Que a gente ainda precisa trabalhar muito perdão, tolerância, né? Precisa trabalhar muito humildade, precisa trabalhar muita coisa para que a gente possa aprender a conviver pacificamente com aqueles que ou não pensam ou não querem ser iguais a gente, até porque somos individualidades, né? Não podemos querer ninguém igual a gente, porque não existe. Todos temos um traço específico, único.
Deus assinou cada uma das suas obras, das suas criações, né? Individualmente. Então, não tem nenhuma obra igual a outra, né? Somos individualidades. E assim a gente precisa aprender a internalizar esse individualismo, mas de uma forma que ele possa se abrir para a convivência com o outro, a entender o outro, a absorver a ideia de que o outro pode pensar diferente de você, absorver a ideia de que de repente você pode, né, ser diferente da outra pessoa. Isso não implica que você esteja certo ou esteja errado, né? Então, esses talentos, essas oportunidades que o vírus está deixando para a gente, a maioria não percebeu. E a gente vê a fala de Jesus, né, que ele diz que se um cego guia o outro, vão cair os dois no fosso, né? Temos muitos cegos, espiritualmente falando, convivendo com a gente aqui nesse planeta, né? Ainda temos. E estes, né, não conhecem ainda a necessidade, não percebem, não se recordam, não entendem a necessidade de multiplicar os seus talentos intelectuais, os seus talentos morais. São necessários que a gente pegue aquilo que trouxemos, aquilo que nos foi concedido, e a gente devolva, né, com acréscimo. Assim como o banco. Quando você vai no banco, você precisa de um empréstimo, você pega uma determinada quantia e aí faz um planejamento para pagar o banco. O banco embute ali juros, correção monetária, né, e não raro bem alto. E aí você tem que devolver aquilo que você tomou com juros e correção. Se você souber, não é muito fácil, mas se você souber aplicar direitinho, se você estiver preparado, você pode até conseguir, né, fazer com que ele se sobreponha ao valor dos juros da correção monetária e você ainda tem algum lucro, né? Então você está tendo um adicional, né? Esse lucro significa o quê? Que o espírito conseguiu entender a sua verdadeira missão, que o espírito conseguiu entender, né, qual é o objetivo dele aqui e fez mais do que foi acordado ou solicitado. No caso dos livros do Chico, não eram 30 e poucos que a programação dele para ele fazer, quantos foi que ele psicografou, né? Assim, se não me engano, 300 e tantos livros. Então, olha a diferença substancial daquilo que havia sido programado, projetado para ele fazer e aquilo que efetivamente ele conseguiu fazer. Por quê? Porque ele compreendeu a mensagem, ele compreendeu a necessidade de vivenciar no seu dia a dia as questões recomendadas pelo Evangelho, né? No caso dele, que foi uma revolução moral fantástica, né? Mas, evidentemente, que você pode ter outros tipos de evolução, de transformação dos talentos. Esses cientistas que estão aí pesquisando as vacinas, né? Quanta rapidez a gente conseguiu, quanta celeridade no processo do desenvolvimento das vacinas, que normalmente leva aí em torno de 8, 10 anos, né, para se desenvolver uma vacina. Então, eles conseguiram superar, né, as dificuldades iniciais, conseguiram, né, com muito estudo, com muito esforço, com muito empenho por parte deles, conseguiram desenvolver essas vacinas, né, que estão aí sendo disponibilizadas aí em todo o planeta para que as pessoas se vacinem. Mas o grande objetivo deste processo, não se iludam, não é a gente tomar vacina, né, ficar usando ainda um tempo a máscara, porque vai ter que usar ainda mesmo depois da vacina, mesmo depois da segunda dose, né, porque ela tem um tempo para fazer
o efeito, e depois não se consegue, assim, pelo menos aqui no nosso país, se vacinar todo mundo de vez, então a gente não vai ficar um tempo, né, usando a máscara, mas o cientista aí, Nicoleles, né, que era o chefe da equipe aqui, gestora da equipe científica, né, gestora do projeto aí do combate à pandemia, ele disse que talvez não tivéssemos o carnaval no ano que vem, né? Aí mexeu num aspecto bem destacado, né, de muito interesse de muita gente, interesse econômico, interesse da festa, da farra. Então, depois de tudo isso, passamos tudo isso, e a gente não se modificar, e a gente não buscar a nossa melhora, né, nós teremos com certeza outros professores vindo até que um dia a gente possa perceber, possa despertar efetivamente para a necessidade de multiplicar esses talentos que a espiritualidade já nos cedeu, já nos possibilitou, né? A gente já foi inserido com a melhor condição possível para que aqui chegássemos e aqui passássemos a produzir em prol de nós mesmos a nossa transformação, a nossa evolução, gerando com isso ganhos substanciais para nós mesmos. É lógico que esse ganho não conseguimos depositar no banco, né? Não vamos enterrá-lo debaixo da terra, né? Porque ele vai evoluir, ele vai crescer no aspecto espiritual. Então a gente tem que ter esta consciência, né, de que estamos aqui para evoluir em todos os aspectos, multiplicando esses talentos que a espiritualidade nos concedeu para o nosso próprio benefício. E aí chama atenção aquela situação em que Jesus pede para que se entregue aquele talento, né, para do servo que o enterrou, que não produziu, que não multiplicou, para aquele que já tenha 10, né? E diz que aquele que tem, dar-lhe-se-á mais, e aquele que não tem, vai se retirar dele, né? Quer dizer, lógico que não dá para retirar o que não se tem, vai se retirar o quê? O que já foi concedido, né? O que já foi dado a título de empréstimo para que ele pudesse, a partir daquela condição, daquele conhecimento, daquela competência, daquela capacidade, ele pudesse desenvolvê-la, trazendo frutos e benefícios para todos, né? Então, a pessoa vem numa condição diferenciada na questão econômica, ela tem um compromisso de fazer com que aquilo que ela tem se multiplique, que gere emprego, que gere possibilidade de renda, que gere uma infinita série de condições de melhoria para a vida das pessoas. Então aquela pessoa que veio com o talento da política, né, ele veio para multiplicar esse talento fazendo bem, encontrando soluções para as dificuldades da população, fazendo com que ela possa também evoluir. Porque se sabemos que somos individualidades, nós sabemos também que se faz imprescindível o trabalho de equipe, né? O trabalho de grupo, porque não só nós vamos evoluir, mas o planeta também está passando agora, neste exato momento, por este processo de transição, de transformação, onde ele vai evoluir, vai alçar um patamar, né, de provas e expiações para a regeneração, onde o mal já não permanecerá. E irão, junto com o planeta, aqueles que estejam identificados com a condição que o planeta vai assumir, né? Ou seja, nem todos que dizem Senhor, Senhor adentrarão o reino dos céus,
nem todos que dizem Senhor, Senhor irão para a regeneração, porque ainda não estão em condições adequadas, ainda não conseguem enxergar a necessidade de multiplicar os seus talentos, ou seja, de ser útil para o seu semelhante, de ser útil para o seu próximo, né? Por isso, é fundamental que a gente trabalhe essa amorosidade, né, com o nosso semelhante, que a gente trabalhe com o intuito de sempre estar multiplicando os benefícios que nós temos possibilidade de dar, né? E a quanto mais se dá, né, mais a gente recebe. Tem uma história interessante de Chico, né, que os seus amigos mais próximos contam, que Chico saía às vezes para distribuir balas queimados, né, para as crianças lá das imediações, da onde ele morava. E aí ele passava lá na vendinha e enchia os dois bolsos do paletó, né? Ele sempre de paletó, enchia os dois bolsos, tal. E aí saía distribuindo. Mas era tanta criança, era tanta gente, que as pessoas que estavam do lado dele não entendiam como é que aparecia tanta bala, né? Porque não tinha comprado tanto assim para dar para aquele número tão imenso de crianças, né? Mas aquilo ia saindo dali, ia multiplicando, né? Porque assim como Jesus multiplicou, né, os pães e os peixes, né, e nos disse o quê? Que nós poderíamos fazer tudo o que ele fez e muito mais, porque somos deuses, né? Então, Chico deve ter usado dessa capacidade, dessa possibilidade da multiplicação, e era uma coisa maravilhosa. Atendia a todas as crianças, né? Ninguém ficava sem a sua bala. Por quê? Porque ele era uma pessoa generosa, ele estava sempre dando. É verdade que a gente precisa ter um certo cuidado com relação a isso, né? Porque tem muita gente aí que hoje quer fazer troca, né? Dou tanto para Deus me devolver tanto, né? Quer dizer, você dá do que é dele para ele devolver mais, né? Não tem muita lógica, não tem muito bom senso nem critério nessa ação. E efetivamente a coisa não funciona dessa forma, né? A gente tem que doar, né, da nossa intimidade, do nosso coração, do nosso ser, da nossa amorosidade, né, sem a expectativa de receber. Por quê? Vocês sabem me dizer por quê? Porque a gente, na realidade, já recebeu antecipadamente. O que estamos devolvendo, né, é aquilo que já nos foi concedido, né? É uma história até interessante com relação a isso, nos narra Manuel Filomeno de Miranda, né? Ele fala que no livro Nas Fronteiras da Loucura, que retrata o carnaval no Rio de Janeiro, né? Então, está acontecendo, desenvolvendo uma situação, são várias situações paralelas no livro, que são narradas no livro, e uma delas é de uma criança que está passando por um aborto e está correndo risco de vida. É uma criança que é uma jovem, uma adolescente, né? Ela engravidou e aí ali ficou aquela situação em que ela não resistiria, né, àquele processo. E aí ele vai buscar saber do processo todo dela, né, e começa a narrar que ela foi uma criança que nasceu em condições muito difíceis, né? A mãe abandonou num barraco assim que a teve, e ela foi para uma instituição filantrópica que acolheu, né? E ninguém quis adotá-la. Ela ficou lá um tempão até atingir a maioridade. Como era um espírito que já trazia reminiscências do seu passado que não foi muito legal, né, e ela trazia essas reminiscências, ela era uma criança muito inquieta,
cheio de sentimentos de culpa, com muita dificuldade para se relacionar com as pessoas. E as pessoas que trabalhavam nessa instituição, quando chegou a época dela sair de lá, praticamente fizeram uma festa, né? Foi uma alegria, porque não se davam bem, não gostavam daquele ser que lá estava, né? E aí Manuel Filomeno diz o seguinte, que a gente precisa tomar muito cuidado, né? Porque a maioria dos casos aqui do nosso planeta, na realidade, a gente não está dando nada para ninguém. A gente está devolvendo aquilo que a gente subtraiu nas existências passadas. Ou seja, a caridade que hoje eu faço, o copo de sopa que hoje eu entrego, né, não deixa de me valorizar, porque eu ontem retirei. Então hoje eu estou pelo menos devolvendo. Já estou com a consciência de que forma eu tenho que agir, de que forma eu tenho que viver, né? Eu tenho que ser diferente. Então eu estou, na realidade eu não estou dando, eu estou devolvendo aquilo que eu tirei, né? Aí eu preciso completar esse ciclo, né, de devolução, né, do que eu havia retirado, para poder então, um outro passo seguinte, já com essa consciência de que o caminho é diferente, aí eu passo a entregar, né? Mas aí eu multiplico esse talento que me foi concedido e faço com que ele seja maior, mais amplo e atinja a mais pessoas, inclusive aquelas que eu não tirei nada, aquelas que eu já estou exercitando a lei de amor, aquelas que eu estou colocando a caridade, que é o amor em movimento, na minha prática cotidiana. Então aí eu estarei efetivamente fazendo a multiplicação desses talentos. Que a gente possa, então, meus irmãos, refletir cada vez mais e melhor a respeito dos nossos talentos, a respeito daquilo que a gente veio aqui fazer, que a gente possa perceber, que a gente possa dar valor efetivamente à nossa evolução moral. A gente já sabe que intelectualmente temos uma qualidade bem desenvolvida. É lógico, devemos ampliar, mas a questão moral hoje é fundamental e a humanidade está carecida dessa situação, de ampliar. Está carente, na realidade. Ela está carente dessa necessidade. Então, quanto mais a gente expande os nossos talentos, quanto mais a gente faz pelo próximo, mais a gente está usando o exemplo que arrasta a multidão de pecados, o exemplo do amor, né? O exemplo da consciência de que o meu semelhante é também o meu irmão, que é aquele que está fazendo a jornada, que está fazendo a caminhada junto comigo, e que eu, ajudando a ele, estou ajudando a mim mesmo, porque estou demonstrando, estou pondo na prática aquilo que eu me programei para fazer enquanto estava no plano espiritual, ou seja, estou sendo aprovado, estou passando da prova, e aí eu vou poder, com certeza, ir cada vez mais alto, cada vez para níveis maiores, onde o meu aprendizado vai se expandir e onde eu vou poder fazer muito mais pelo meu semelhante. Tá bom, meus irmãos? Então espero ter podido contribuir aí com a visão, né, dessa parábola tão importante como todas as outras que Jesus nos deixou, né? Que a gente possa entender esse talento aí não só como dinheiro, mas como algo natural que todos nós trazemos e que precisamos sim multiplicar para o nosso próprio benefício. Bom, que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver. E aproveitando o ensejo, vamos elevando novamente os nossos pensamentos e levando-nos até Jesus,
vamos com Ele travar um diálogo dizendo: obrigado, Senhor, por todas as oportunidades que nos são concedidas de evolução. Obrigado, Senhor, por este planeta, pelos nossos mentores e por Ti, Senhor, que nos governa, que nos dirige e que não nos abandona em momento algum. Abençoa, Senhor, a nossa humanidade para que possamos ter fé e bom ânimo, para que possamos trabalhar o nosso desejo, a nossa vontade transformadora de uma maneira mais intensa. Que o Teu amor, a Tua paz, a Tua luz possa nos envolver, não somente agora, mas por todo o transcorrer da nossa eternidade. Que o amor, a compaixão e a paz possam envolver a todos os seres do universo. Que assim seja, e muita paz para todos nós. Gratidão, meus irmãos.